da igreja, né, da casa do Pai, a pior pessoa do mundo. Saia se sentindo um pecador, saia se sentindo uma pessoa necessitada da presença de Deus. O Senhor colocou uma palavra no meu coração que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite. Uma palavra que me fez pensar bastante essa semana, mediante algumas visitas que eu fiz. E algo também que está acontecendo hoje na igreja bastante, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero não exaltar o homem, mas sim glorificar o nome do Senhor Jesus pelas vidas que estiveram aqui nessa manhã para o evangelismo. Deus seja abundante na vida de cada um de vocês, amados. Continue capacitando, continue enchendo a vida de vocês. E quero motivar a igreja também a pegar essa visão em relação ao evangelismo, ao levar a palavra, ao ide, né, em nome do Senhor Jesus. Porque a minha palavra, queridos, ela vai ser praticamente focada nessa noite, nessa área. O Senhor Jesus, Ele falou bastante comigo essa semana sobre o ide, sobre o seu mandamento, sobre a sua orientação para os seus discípulos, acerca da pregação do Evangelho. E eu quero compartilhar isso com a igreja em nome do Senhor Jesus. Eu convido cada um de vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9. Versículo 35. É muito bom vocês me ajudarem, tá? Se vocês estiverem entendendo a palavra, dê um glória a Deus aí, dá um amém. Quantos acharam a palavra aí, em nome do Senhor Jesus? Dá um glória a Deus para mim saber. Amém. Quero que vocês estejam me ajudando essa noite, porque eu creio que essa palavra é uma palavra de alerta, um abrir de olhos da parte do Senhor para nós, acerca do que Ele espera de nós, do que Ele está realmente desejando de nós. Diz a palavra de Deus: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Você pode fechar seus olhos mais um momento, em nome do Senhor Jesus? Espírito Santo de Deus, Tu que se faz presente neste lugar, nessa noite, eu te peço que não seja a boca do homem, que não seja a carne, mas a Tua voz ecoando em cada coração, em cada mente neste lugar. Pois a Tua palavra, Pai, ela jamais voltará para Ti vazia, mas antes, ela cumpre o propósito pelo qual ela é enviada. Assim como o Senhor falou comigo, Deus, fala com a Tua igreja neste lugar. Ministra no coração do Teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Nós nos sujeitamos, Pai, à Tua soberania neste lugar, para a honra e glória do Teu nome. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Queridos, nós acabamos de ler alguns versículos na palavra de Deus, Jesus Cristo fazendo uma declaração muito importante para nós, acerca de que os campos estão maduros, né? E a colheita ela é abundante, que já estava preparado, né? As pessoas, os corações para receberem a sua palavra. E é muito interessante quando nós olhamos para a palavra do Senhor e vemos o Senhor Jesus Cristo fazendo-nos essa declaração. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, quando nós lemos para esse versículo,
O que fez com que o Senhor Jesus Cristo dissesse para os seus discípulos que os campos estavam brancos, que as pessoas já estavam preparadas para receber a sua semente, a sua palavra? O que será que o Senhor Jesus Cristo viu naquele dia? Ou melhor, será que os discípulos também conseguiram enxergar isso que o Senhor Jesus Cristo viu a nível espiritual? Queridos, uma coisa que eu percebo nessa passagem, que é muito interessante, quando nós lemos aqui na palavra de Deus, é que nada era favorável para o Senhor Jesus Cristo naqueles dias. A gente não consegue ver aqui, nessas passagens anteriores, nenhum grande avivamento acontecendo naqueles dias. Tumultos de pessoas sendo batizadas, cheias do Espírito Santo. Um grande mover acontecendo, que a gente percebia que as pessoas estavam se voltando para Deus. Uma outra coisa que a gente não consegue enxergar aqui, os sacerdotes, eles não estavam se voltando para Deus, pelo contrário, eles estavam perseguindo ao Senhor Jesus Cristo. Outra coisa muito interessante, que a gente consegue perceber que até mesmo o povo, naqueles dias, muitos estavam procurando o Senhor Jesus Cristo porque estavam interessados nos milagres, nas maravilhas, nos alimentos. E a gente vê mais no final, que esse mesmo povo foi o povo que gritou para estar crucificando o Senhor. A gente percebe que o coração da igreja naqueles dias, ela não estava voltada para Deus. Uma outras coisas que eu acho muito interessante, em relação a não existir esse mover espiritual que deixava claro para o Senhor Jesus Cristo enxergar que as pessoas estavam preparadas para receber a palavra. Jesus estava sendo zombado na sinagoga. Os líderes espirituais, rejeitavam. Eles questionavam a sua integridade, os seus milagres, as maravilhas que ele estava fazendo. Existia muita dúvidas em relação à pessoa do Senhor Jesus. Obrigado, meu querido. Nossa, melhorou 100%. Jesus. Viu? Isso é sensibilidade espiritual, Louvado seja Deus. Obrigado, meu amado. Jesus. Uma multidão religiosa tentou lançar o próprio Senhor Jesus Cristo sobre um abismo. Tentaram empurrá-lo. E o próprio Cristo repreendeu algumas cidades naqueles dias, Cafarnaum, Corazim, Betsaida. O povo não estavam querendo ouvir as suas palavras. Mas o Senhor Jesus fez uma declaração de que os campos estavam preparados. As pessoas agora estavam preparadas. Não existia nenhuma visão de ordem natural para que as pessoas estivessem preparadas para ouvir o Senhor. E a mesma coisa, eu faço essa pergunta para a igreja nos dias de hoje. Como nós estamos vendo os campos? Como nós estamos enxergando hoje os campos? Será que nós estamos conseguindo ver o que o Senhor Jesus Cristo enxergou nos seus dias? É claro que para nós, queridos, Ele deixou algumas indicações quando as pessoas estariam preparadas. Nós vamos ver aqui na palavra de Deus, quando nós poderíamos estar saindo e pregando o Evangelho para as pessoas. Isso trouxe uma certa preocupação ao meu coração em relação a nós como o povo de Deus, como a igreja do Senhor. Amados, todos nós aqui presentes, eu posso dizer com toda certeza, nós fomos chamados por Cristo. Nós fomos escolhidos pelo Senhor Jesus Cristo. Todos nós temos uma ordenança da parte de Deus para ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Mas por que somente alguns que saem? Porque somente alguns dão ouvido a essa voz. Será que
somente alguns estão conseguindo, tudo bem, vamos levar em consideração as palavras do Senhor Jesus Cristo, que a seara é grande, e são muito poucos que trabalham, os ceifeiros. Mas por que são poucos? Amados, eu cheguei a uma conclusão, é muito confortante para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Como eu disse para vocês, foi fazendo visitas essa semana, que Deus tocou no meu coração acerca dessa palavra. E diversas situações de ordem espirituais que eu pude perceber em cada uma das casas, das famílias que eu fui visitando, o amor de Deus por essas vidas, o desejo de Deus de estar alcançando cada uma dessas vidas. E como eu estava dizendo, é muito confortante para nós, queridos, sabermos que se o Senhor Jesus voltar a qualquer momento, nós iremos morar no céu. Queridos, cada um de vocês aqui nessa noite não pode ter dúvidas da sua condição com Deus. Não pode ter dúvida que você vai morar no céu se o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja a qualquer momento. Você tem que entender pelo seu espírito como se encontra a integridade do seu coração diante de Deus. Isso é você e Deus. Isso é muito pessoal. E vocês vão entender por que eu estou dizendo isso até o final dessa mensagem. Porque é muito fácil ser crente dentro da igreja, ser uma pessoa espiritual dentro da igreja. Pudera eu sondar a mente e o coração de cada um de vocês, né? Deus me livre, pastor. Você não pode saber o que está dentro de mim nem. Mas Deus sonda e Deus conhece o coração dos homens. Deus sonda e conhece a vida de cada um de nós de uma forma muito pessoal, querido. E Ele se preocupa com isso. O tema dessa mensagem é: está na hora da colheita. Uma coisa me chama a atenção para essa mensagem, para essa ministração dessa noite, é que como curar se eu não estou curado? Como levar libertação se eu não estou liberto? Será que é por isso que as pessoas não avançam? Porque elas sabem que não estão em condições de avançar? Olha para dentro de você, meu amado. Eu quero te convidar nessa noite realmente a fazer uma autoavaliação do que se passa com você. Será que eu estou ouvindo a voz do Senhor para esse chamado de levar a palavra para outras vidas? Queridos, isso é fundamental para nós, para o evangelismo de nossas casas, o evangelismo de nossas famílias. Queridos, as pessoas têm que ver algo em nós que os atrai a Jesus Cristo. Se você um dia fez uma declaração aceitando Jesus como seu Senhor, e as pessoas não viram nada de diferente em você, na sua família, você tem que ficar em dúvida em relação ao crente que você está sendo. Parece pesado, né? Mas é uma realidade. A maneira com que as pessoas te olham, a maneira com que as pessoas te veem. Ai, Jesus. A gente percebe aqui que as multidões estavam confusas, caóticas, desesperadas. Jesus Cristo fala que quando as viu, elas estavam aflitas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Eu vou até falar um pouquinho sobre isso, né? A gente se coloca na mão do Senhor, queridos, é tão tremendo, porque enquanto a gente está sentado ali esperando a mensagem, né? Parece que some tudo. Aí depois chega aqui em cima, o Senhor começa a dar um direcionamento. Mas, falando um pouquinho sobre essa questão, né? Perdidas
como ovelha sem pastor. Louvado seja Deus que nós pastores temos nos prontificados a estar aqui, auxiliando, cuidando das ovelhas que chegam neste lugar. Mas eu quero lembrar à igreja que vocês são ovelhas, e ovelhas geram ovelhas. Já viram o pastor gerando ovelhas? Não, o pastor, ele cuida das ovelhas. E é vocês que precisam entender que vocês têm esse chamado para gerar ovelhas. E o gerar ovelha, queridos, olha só, não é, entendam bem, não é pegar um filho espiritual, pôr dentro de uma cestinha, levar lá na casa do pastor Fabrício. Ó, pastor, eu falei de Jesus para essa ovelhinha. Agora ela ouviu os caminhos do Senhor. Toma que o filho é teu, se vira. Isso não é gerar ovelha. É você andar com ela. É você mostrar os exemplos do caminho de Cristo. Nós vamos cuidar, nós vamos ajudar você a alimentar, vamos trazer ensinamentos para a ovelha. Mas tem pessoas que fazem isso. Levei para a igreja, joguei na igreja, se vira agora. Você tem que ter essa responsabilidade de ser um discípulo, de discipular as pessoas, de querer que ela seja um discípulo seu. Isso traz medo, traz insegurança. Já pensou se ele vê as coisas erradas que eu faço? Queridos, talvez vocês vão falar, pastor, tu está falando coisas absurdas. Não, eu estou falando coisas que eu vivo ao fazer visita, ao falar com pessoas, e são realidades espirituais. Dentro do contexto bíblico que o Senhor Jesus Cristo fala no livro de Mateus, a respeito do final dos tempos, as coisas que estariam acontecendo. Eu posso dizer para vocês que são coisas que estão acontecendo. Vou pegar um exemplo das coisas que o Senhor Jesus Cristo fala no livro de Mateus, sobre terremotos, maremotos, tribulações, aflições, falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas. Vocês não têm ideia o estrago que isso traz para o corpo de Cristo. Hoje, infelizmente, eu vejo pessoas que já andaram com Cristo, que conheceram a palavra, que já estiveram no nosso meio, que já experimentaram o poder de Deus, que estão dispostas a ir para o inferno. Estão longe, distante da presença do Senhor. Sabe por quê? Eu digo para vocês, um marido que talvez ame tanto a sua esposa, estou dizendo fato real, e a esposa não quer um comprometimento com Deus. Ele fala, não, se ela for para o inferno eu vou junto com ela, mas eu não me firmo novamente com o Senhor. Por causa de um filho. Meu filho não quer nada com Jesus, eu vou perder meu filho, então eu vou me perder com ele. Vocês acreditam nisso? Ao invés de você se firmar com Deus, se colocar na presença de Deus, buscar a face do Senhor, começar a guerrear, a lutar com o reino das trevas, dizendo realmente que você não vai abrir mão da sua casa, da sua família, dos seus filhos. É mais fácil se entregar e se jogar na mão do diabo. Eu tenho falado para todas as pessoas que eu tenho visitado, que eu tenho pregado o Evangelho, que eu tenho a oportunidade de falar de Jesus Cristo, 80 anos, 90, 100, 120 anos nessa terra, amados, não é comparado a viver uma eternidade ao lado de Deus. Não é comparado. É doideira, é loucura, nós queremos trocarmos os prazeres deste mundo por uma eternidade. E eu tenho falado para as pessoas, nós crentes somos doidos mesmo, somos loucos, como diz a palavra, porque nós estamos esperando algo que nós não vemos, mas nós cremos, porque o nosso Senhor disse para nós. E Ele nos prometeu que prepararia para nós uma morada nos céus. E eu quero ir para lá e quero ver todos vocês aí em nome de Jesus, amém? Oh glória!
filha. Pessoas, queridos, que através das suas atitudes como homens de Deus, mulheres de Deus, estão fazendo pessoas se perderem. Já vi casos de pessoas falar assim: não, eu acho que eu posso viver uma vida dupla, porque aquele ministro, aquela ministra, ela está lá na igreja, ela está fazendo isso de errado, então eu também posso estar lá e estar dentro da igreja. Eu só não preciso pegar cargos dentro da igreja, só preciso não pegar nada para fazer dentro da igreja. Eu fico sentadinho no banco, recebo a palavra, vou na igreja, sou filho de Deus, mas continuo fazendo as coisas erradas do mundo. Gente, eu estou acostumado com isso, tá? Não liga não, batalha mesmo. Ô glória, eu amo isso, eu gosto muito disso. Faz parte do nosso chamado. Glória a Deus. Precisamos estar atentos, queridos. Por que razão, por que motivo nós não estamos obedecendo o ID do Senhor? Eu quero caminhar um pouquinho mais aqui na palavra de Deus. Ainda assim, foi nesse tempo que o Senhor Jesus Cristo disse: os campos estão maduros e a colheita é farta. Foi nesse ambiente de dificuldades, nada favorável, que o Senhor Jesus Cristo disse que os campos estavam brancos para a colheita. E eu vou dizer uma coisa para vocês, amados. Não foi nada, nenhuma dessas coisas que tocou Jesus em seu tempo. Ele foi tocado por uma situação muito interessante que nós acabamos de ler na palavra, em relação a reconhecer que o tempo estava propício para a colheita. Ele via por todo lado, e para todo lado que olhava, as pessoas que se encontravam abatidas e agoniadas. Quando ele chora sobre Jerusalém, Jesus Cristo estava olhando para aquelas pessoas indo para o inferno, indo para um caminho totalmente errado, mesmo profetizando sobre a destruição daquele lugar, e as pessoas não estavam dando ouvido à sua voz. E ele dizia: esse é o momento, essa é a hora. Vai, discípulos, saiam, preguem as boas novas, falem do meu nome para as pessoas. Gente, uma coisa que eu tenho falado muito essa semana, não, algumas semanas, faz 2 semanas que nós estamos falando muito disso nas intercessões, nas reuniões que nós temos tido na igreja. Jesus Cristo, ele não estava preocupado em nenhum momento de ficar entrando em batalhas espirituais com o reino das trevas. Bobagem, isso aí é consequência. A preocupação do Senhor era as vidas, era as almas. O foco do Senhor sempre foi as vidas, levar salvação, levar cura. A cura é um demônio, então sai, capeta, não tem conversa. A cura que a pessoa está precisando é um espírito mudo, é um espírito surdo, então sai, demônio. A preocupação dele era levar o evangelho, a salvação. E é lógico, aonde existe opressão demoníaca, aonde existem forças demoníacas, a luz chegou, as trevas devem sair, elas têm de sair. Por que eu falei sobre isso? Será que é esse o motivo, pastor? Porque a igreja não sai para o evangelismo? O Rodrigo ainda aconselha as pessoas: ore pelas pessoas, abracem as pessoas. Eu sou o Rodrigo, eles abraçam alguém ali, o demônio manifesta ali, a pessoa abraçadinha com o demônio ali. É você que vai fazer a obra. Sai em nome de Jesus, expulsa aquele demônio, ora pela pessoa. Ah, pastor, mas eu tenho medo, eu tenho inseguranças, eu não estou preparado. O que deixa a pessoa não estar preparada para essa situação?
Pecado. Está em amizade com o reino das trevas. Como eu vou brigar com quem, ou de quem eu sou amigo? Não tem como. Gente, isso daí eu falo para vocês, louvado seja Deus. Como eu falei para vocês, a gente fala do que vê, a gente não fala daquilo que a gente não consegue, enxergar. Quantas e quantas vezes eu recebi telefonema: pastor, dá para o senhor vir aqui? De líder. Hoje, pastor, louvado seja Deus. Tem uma pessoa aqui, meu vizinho está endemoniado. Vem cá, pastor, para o senhor orar para ele, expulsar o demônio. Eu falei assim: irmão, vai lá, você aprendeu comigo, você andou comigo. Não, pastor, eu não estou em condições, não. Você já pecou, né? Eu estou em pecado. Ele falava para mim: eu estou em pecado mesmo, pastor, não dá para mim ir, não. A pessoa sabe, querido. Louvado seja Deus pela sinceridade dele, né? É fogo nele, em nome de Jesus, né? Não foi uma, duas vezes, não, queridos. Aí quando você vai estar preparado? Por isso eu torno a repetir: não podemos ter dúvidas. Se o Senhor vier a qualquer momento, eu vou para o céu. Eu vou morar no céu. Eu vou estar com Ele. Porque se você tem essa certeza, tem essa convicção no seu coração, você quer que as pessoas também estejam lá com você, principalmente os da sua casa, os da sua família. Isso leva você a se ajoelhar, a orar por eles, a clamar por eles, a lutar por eles, a tentar de todas as maneiras falar de Jesus para eles. Eu vou fazer até um comentário aqui, tá, irmã? A irmã me perdoa, a irmã está presente aqui, ela sabe quem é. Vocês não sabem quem é, mas eu sei quem é, né? Falar da sogra da irmã. Eu fiquei encantado com a sogra da irmã, pela pregadora que ela é, desde os 27 anos falando de Jesus para as pessoas. Eu vi o brilho do amor de Jesus Cristo nos olhos daquela senhora até os dias de hoje, queridos. E ela falando todos os meios, não importava a situação, a hora, o momento. Tinha uma oportunidade, ela estava entregando folheto, estava entregando aquelas fitinhas cassete, ela estava indo fazer visita, ela estava falando de Jesus para as pessoas. Porque a gente fala, no primeiro amor, a gente quer falar de Jesus para todo mundo, quer pregar para todo mundo, até para o poste, a gente ensaia no espelho, aquela coisa de doido mesmo, para poder falar a palavra. Mas depois a gente vai ficando e vai deixando isso de lado, vai deixando isso se apagar. Nossa, eu fiquei tão feliz de ver uma pessoa que há tantos anos fala de Jesus e continua com o brilho nos olhos do primeiro amor. Eu falei assim: é possível viver isso? Por isso que eu digo para vocês, eu louvo a Deus pela vida dessa mulher, porque ela me motivou a orar e a buscar uma palavra de Deus, e foi o que o Senhor trouxe para nós nessa noite. Continuando, Jesus aqui ele nos dá um quadro de como seria os últimos dias. Ele descreve aos discípulos, quando lhe pergunta: quais sinais nós deveríamos buscar, o que nós devemos esperar para saber que está próximo esse dia da sua volta, da sua vinda. Olha só que coisa linda, amados. Ele deixou para nós sinalizações de quando os campos estariam preparados para nós nos nossos dias, mediante a pergunta dos discípulos. Naqueles dias para eles estavam preparados, mesmo sem nenhuma visão natural de que as pessoas estavam abertas para receber a mensagem da cruz. Aí ele fala para os seus discípulos, Cristo falando de fomes, terremotos, tribulações, nações divididas, falsos profetas, que enganariam a muitos e levariam muitos a se apostatarem da fé. Olha ao lado de vocês, queridos, quantas pessoas não estão abandonando a fé. Apóstatas são pessoas que já tiveram conhecimento da verdade, já experimentaram
o poder de Deus, as maravilhas do reino vindouro, já ouviram a boa palavra de Deus e abandonaram. Quantas e quantas pessoas estão fazendo isso? Sinalizações de que os campos estão brancos. Essa é a hora, esse é o momento de estarmos levando as boas novas. As sinalizações que o Senhor Jesus deixou para os seus discípulos. O amor de muitos se esfriaria, com alguns se desviando. E infelizmente o aumento do pecado e da corrupção. Alguém consegue ver isso nos nossos dias acontecendo? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Ah, vocês estão aí, né? Amém, glória a Deus. Prova, queridos, muito clara para nós, de que esse é o momento, de que essa é a hora. Veja, queridos, que essa nossa geração, ela está cheia de ansiedades e preocupações. Como eu estava dizendo, ninguém sabe o que se passa no coração do homem. Amados, quantas pessoas aqui neste mundo estão vivendo sem paz, sem alegria, oprimidas. Até mesmo no nosso meio pode existir pessoas nessas condições e nós não sabemos, porque aqui a paz do Senhor, irmão, aleluia, glória a Deus, mas no seu momento secreto dentro de casa, é só tristeza, é só opressão, é só preocupação. Como eu disse, como levar o Evangelho se você não está curado, não está sarado? Não está preparado? Alguns dias atrás, eu estive andando com um amigo, né? A gente resolvendo alguns assuntos na cidade. Esse rapaz precisava fazer uma cirurgia, só que ele precisava trabalhar. Eu falei para ele, quando é que você vai parar para fazer a cirurgia? Você quase não está andando. Ele falou para mim, se eu fizer a cirurgia, eu não posso trabalhar. Se eu não trabalhar, eu não ganho dinheiro, eu tenho que pagar o aluguel da minha casa. Então eu estou sobrevivendo, estou arrastando. Mas uma hora, eu não sei ainda o que eu vou fazer. E nós andando, né? E ele depois ele falou para mim, né? Muito aborrecido. Puxa vida, é isso que deixa eu chateado. Puxa vida, chegamos numa casa, pessoas bem financeiramente. Tinha 3 carros, 0 na garagem, sem placa nenhuma, fora os carros que estavam em volta da casa todinha. Eu falei assim, aí olha só, eu precisando de dinheiro, a pessoa forrada de dinheiro, gastando dinheiro, porque não tem onde pôr dinheiro. Isso é injusto, e falou para mim. Eu falei assim, oportunidades para falar de Jesus para essas pessoas. Às vezes nós perdemos oportunidade, queridos. Não, é pior, né? Depois nós fomos para uma outra casa, nós dois juntos, e nessa casa eu presenciei, até comentando hoje com um irmão de manhã cedo. O rapaz abriu o depósito assim, tinha 13 motos assim, tudo guardada dentro do depósito. Ah, isso aí é do meu filho. 1, 2, 3. Sabe aquelas motonas assim que você vê os americanos usando? Eu falei assim, poxa, o cara só tem 2 pernas e 2 braços, para que tudo isso? É sério, eu pensei isso, amados, de verdade. Estou sendo sincero com vocês. E naquele dia, justamente, eu tinha saído para arrumar minha moto. Eu correndo atrás de peça, a moto chega numa casa, 13 motos. Eu, meu Deus, como é que pode? Eu aqui correndo atrás, tentando arrumar uma coisa e... Por que eu estou fazendo esse comentário com vocês, amados? Parece muito difícil chegar a Jesus até essas pessoas. Porque a pessoa, de repente, pode bater no peito e falar assim, para que eu vou precisar de Jesus? Eu tenho tudo. Tenho dinheiro, tenho riquezas. Tenho a melhor comida na minha mesa. Mas será que ela tem a paz que cada um de vocês tem no coração? Ela tem a salvação? Não tem, queridos.
pode ter certeza que elas não têm. São tantas experiências que a gente tem as oportunidades em Deus de estar vivendo, para nós realmente não olharmos para as circunstâncias, né? E ficarmos nos lamentando pela vida que nós vivemos. Alguns dias atrás eu vi um vídeo de um rapaz também muito abastado, falando mal dos crentes. Sim, queridos. Crente para quê? Jesus para quê? Vamos viver a vida, vamos curtir a vida. Aí ó, a gente vê muitos crentes reclamando da vida, falando que está passando dificuldade, passando necessidade. Olha eu aqui com o meu carrão, olha só quanto dinheiro no bolso. Na mídia, um vídeo na mídia, rodando na mídia, falando de nós. Será que nenhum crente olhando para uma situação como essa não chega a pecar, a pensar, nossa, sabe que tem razão, né? Para que ficar nessa vida sofrendo aí? Querido, não desvie o seu olhar para as coisas deste mundo. O sangue de Jesus tem poder, misericórdia. Em meio a toda essa agitação, que Jesus está nos dizendo os campos estão brancos e a colheita ela é abundante. E essa é a hora, querido, esse é o momento de nós começarmos a crermos de forma mais intensa nessa colheita, né? Nós estamos falando de colheita ainda, pastor. O ano da colheita. Ano de você conquistar a sua casa, a sua família, seus pais, os seus irmãos, os amigos mais chegados. Alguns dias atrás eu saí daqui pela manhã, na escola, na classe de integração, e eu até passei em frente o Beto do Renato, estava tendo um enterro lá. E domingo, gente, me perdoa, quem manda mensagem para mim no domingo, não é comum eu abrir o celular no domingo. Só quando sobra mesmo um tempo aí que eu resolvo olhar algumas mensagens. Eu não abri a mensagem. E eu passei e fui embora para minha casa, e quando chegou a noite, depois do culto, quando eu fui deitar, que eu abri, aí tinha uma mensagem de alguns amigos, que um dos nossos amigos de trabalho havia morrido. E eu passei em frente, né, Beto Renato, nem fui lá para dar meus pêsames para a família. Mas sabe o que é confortante para a gente? É você ter tido a oportunidade de falar de Jesus para essas pessoas. E eu me recordei na mesma hora, no dia que eu cheguei para esse rapaz, falar de Jesus, fazer um convite para ele para buscar a face de Deus. Esse rapaz falou para mim: Marco, eu sou muito novo ainda para ir para a igreja. Deixa eu aproveitar um pouco as coisas aqui da terra, do mundo aqui. Aí quem sabe quando eu estiver mais velho eu vou para a igreja. E quem sabe quantos dias você ainda tem na terra e se você vai chegar a ficar idoso. A qualquer hora, a qualquer momento, amados, o Senhor pode te chamar. É uma coisa triste. Alguns dias atrás, vindo de Taubaté, passando assim, uma moto caída no chão. Eu ainda fui olhar para o lado ainda. Meu filho, você viu o corpo, pai? Não, não era corpo, está tudo despedaçado, não tinha corpo ali. Não tinha corpo. Você pode, a qualquer momento, a qualquer instante, ser levado deste mundo. Aonde você vai passar a sua eternidade? Aonde, amados? Sabe, o que é triste para nós, e que nós precisamos entender disso tudo que eu estou trazendo nessa noite, queridos, é que Jesus Cristo, o Pai, o Espírito Santo, eles aprenderam a compreender o coração do homem. Sabe de que maneira? Que nós nos esquecemos dele rapidamente quando nós estamos sendo abençoados. Nós nos afastamos dele rapidamente. Que é uma situação muito triste.
Jesus sabia que em tempos de pressão e calamidade, as pessoas elas são forçadas a enfrentar a eternidade. Em tempos de calamidade, em tempos de pressão. Infelizmente, queridos, existem muita coisa que acontece com nós, que somos filhos de Deus, que nós não entendemos, não compreendemos e não damos crédito que seja o próprio Deus trabalhando em nós, trabalhando na nossa vida, para nós voltarmos ao propósito dele. E é isso que nós precisamos entender, queridos. Nós precisamos conseguir enxergar essa situação de ordem espiritual. A saber realmente conversar com Deus e perguntar: Senhor, por que isso? O que está acontecendo? O que eu estou fazendo? O que o Senhor está querendo me ensinar com essa situação? Gente, desde o início da palavra de Deus, nós vamos ver o povo de Israel. Todo momento de sofrimento, medo, períodos difíceis. Aí o povo clamava a Deus, o povo buscava ao Senhor. Quando eles começavam a passar por dificuldade, eles estavam bem, começavam a buscar falsos deuses, começavam a viver a vida de uma forma completamente errada dos mandamentos de Deus. Aí Deus se afastava do povo. Aí as coisas ruins começavam a acontecer. Os inimigos começavam a prevalecer. Aí o povo parava, e começavam a se voltar a Deus, a clamar a Deus. Então Deus já entendeu o coração do homem, que algumas pessoas precisam passar por uns momentos de tribulação, para que elas possam amadurecer. Bom seria se não fosse necessário, né? Eu conversava com o presbítero hoje de manhã, né? Já percebeu, presbítero Josué, né? Falando para ele, que às vezes a gente, por amar tanto, amar esposa, amar filho, a gente quer proteger eles debaixo das nossas asas. A gente faz o possível e o impossível por eles. E às vezes Deus está querendo corrigir, e a gente não consegue entender. E quando você protege, você dá as costas para Deus, é Deus: você quer então lambado no seu ombro também. Eu queria corrigir ele, mas você quer brigar comigo, quer entrar na briga, então tá bom, vai sobrar para ele e vai sobrar para você também. Quem está disposto a brigar com Deus? Misericórdia, queridos. Melhor não. Deixa Deus agir, deixa Deus corrigir, deixa Deus fazer. Fica quietinho, sofra junto, né? Para pai, é sofrido às vezes corrigir o filho, a filha. Dói mais na gente do que no próprio filho. Isso aí é garantido para a gente, porque às vezes você dá um tapinho, o filho chora, daqui a pouco ele está te abraçando, te beijando e falando que te ama de novo. Você já foi para um canto, já abriu a boca, já chorou bastante. Mas é necessário. Você já está forjando o caráter dele, ensinando para ele. Gente, parece brincadeira, até animal. Para minha esposa, eu tenho um cachorro que eu amo ele, mas ele, às vezes ele pisa na bola comigo, gente. Ele tem os lugares dele na casa inteira para fazer necessidade. Quintal enorme, mas ele sabe aonde ele faz que me deixa irado. É sempre no mesmo lugar que eu falo para ele não fazer. E ele sabe, porque quando eu acordo de manhã cedo, eu chego na porta, ele olha para mim, abaixa a cabeça e fica com o rostinho escondido. Eu falo assim: já sei o que você fez. Eu já sei o que ele fez. Até um animal, queridos. Imagina nós, que somos seres pensantes, racionais. Esses dias eu tentei enganar ele, queridos. Eu falei assim: eu não vou xingar ele, não vou brigar com ele. Eu vou esperar ele ir lá para a casinha dele, eu vou lá, vou tirar o cocôzinho dele, vou jogar fora sem ele ver, sem eu brigar com ele, para ver se ele para de fazer isso. Porque às vezes eu estou brigando com ele e está fazendo de pirraça.
dia seguinte ele foi e fez de novo, pastor. Aí eu falei assim, você vai ganhar castigo, vai ficar preso algumas horas, para você entender que você não pode fazer. Aí no outro dia já, peraí, ficou quietinho na dele, já não fez mais. Ele sabe o que acontece, o que eu faço com ele quando ele faz a necessidade dele naquele lugar. Eu deixo ele preso lá na casinha dele, ele fica lá. Ele gosta de liberdade. Quem é que não gosta de liberdade? Ficar solto, livre. Igual ele, correr atrás dos passarinhos, igual ele faz o dia inteiro, pegar borboleta no ar. É animação para ele isso. Agora tem que ficar presinho na casinha dele. Quem é que gosta de ficar preso, querido? Ninguém. E sem querer, nós às vezes nos permitimos que prisões, mesmo estando em Cristo Jesus, venham nos prender. Eu vou tentar dar uma adiantada aqui nessa mensagem, porque é tanta coisa que o Senhor fala com a gente, amados, que vocês não têm ideia. Mas Jesus Cristo disse, vendo ele as multidões, porque estavam aflitas. Olha só. Quem é que nunca conversou com uma pessoa aflita? Uma pessoa desesperada? Uma pessoa preocupada nos dias de hoje? Os campos estão brancos, querido. Aproveita essa oportunidade para você falar de Jesus. É você que vai levar a paz, é você que vai levar a tranquilidade para essa pessoa, é você que vai levar a solução para essa pessoa. Quem é que nunca veio reclamar para você, né, de uma situação em que está vivendo lá na sua casa, com seu filho, com o seu pai? Abra a boca, essa é a sua oportunidade de falar de Jesus para essa pessoa. Só que, como eu disse para vocês, amados, existem algumas situações que eu quero colocar, que é a segunda parte dessa mensagem. A primeira, precisamos entender que nós precisamos fazer a vontade do Pai, que é ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Eu sou comissionado a isso, vocês são comissionados a isso, todos nós, não é para alguns. Mas a segunda parte, queridos, que me chama a atenção, é a nossa postura, a nossa posição, né, diante de Deus. Como Deus olha a sua noiva, como Deus olha para a sua igreja, como Deus vê a sua igreja. O que o livro de Eclesiastes diz, né, sobre a noiva do Cordeiro? Vocês estão lembrados? O que a palavra de Deus fala? Minha amada, fala sobre o seu sorriso, fala sobre os seus olhos. Essa semana o pastor Fabrício colocou um senhor, né, no grupo da igreja, né, todo alegre, sorridente, não parava de sorrir aquele homem. Querido, a sua postura vai falar muito para as pessoas a quem você serve. A alegria no seu rosto, o seu sorriso, a sua mansidão, ela vai pregar de uma forma tal que muitas das vezes você não vai precisar abrir a sua boca. E isso daí, amados, vai fazer com que as pessoas queiram o Deus que você serve, o Deus que você diz que você ama. Isso sim vai atrair o seu Deus para as pessoas. Gente, pensa num crente que vive o dia inteiro murmurando, dentro de casa, reclamando na sua casa, no meio dos seus irmãos, da sua família. Eu estou duro, eu estou faltando dinheiro, estou cheio de conta. Não vou querer o Deus desse aí não, até parece. Quem vai querer um Deus desse aí? O Deus dele não cuida dele. Como é que eu vou falar que o meu Deus é um Deus provedor, sendo que eu vivo reclamando da situação que eu vivo? Gente, eu estou dizendo um ponto inicial, que é o dentro de nossas casas, que é um dos exemplos que nós precisamos para colhermos dentro da nossa família, no meio dos nossos entes queridos. Se você não for um cristão autêntico, que demonstre
a glória do Senhor dentro da sua casa, no meio da sua família, as pessoas nunca vão querer esse Deus. Para e pense, não precisa responder para mim. Quantas vezes alguém da sua família te chamou? Porque geralmente, querido, é muito comum quando nós nos convertemos, as pessoas vão chamar para orar. Qualquer problema que eles estão vivendo ou passando, aí eu vou chamar fulano de tal, porque a oração dele é forte. Oh Deus, aleluias. Todas as orações são fortes, amém, igreja? Mas a nossa é mais, não é? Porque leva o nome de Jesus. Leva o poder da nova aliança. Leva a cura, leva a libertação, leva a salvação. E as pessoas receberam a sua oração. Infelizmente, né? Há 2 semanas atrás, eu tenho um irmão que tem uma deficiência física na perna. Ele estava indo comprar pão na padaria, escorregou e bateu o pé direito, o pé dele, que é o mais firme, e quebrou o pé. Aí dificulta, porque a perna que é mais firme é justamente a que ele precisa para se apoiar, e a outra é deficiente. Eu fui fazer uma visita para ele, né? E é muito interessante, porque aí conversamos, e ao sair da casa dele, vamos orar? São católicos, apostólicos, romanos, estão ali na igreja. Vamos orar? Amém. Já baixou a cabeça, esperou colocar a mão para poder fazer oração por ele. Gente, tem que ser uma coisa normal. As pessoas, não, já orei, já rezei, já fiz as minhas preces, está tudo bom. Não, eu quero. Pode orar. Eu quero receber a bênção sua, eu quero ser abençoado por você. Eu te vejo como um homem de Deus, eu te vejo como uma mulher de Deus, eu quero ser abençoado por você. Eu falei assim, longe de mim sair da sua casa sem abençoar a sua família primeiramente. Sabe, queridos, eu vou falar uma coisa para vocês, parece uma coisa de doido, sabe, pastor José? Eu gostaria que vocês até imaginassem comigo uma cena. Imagina que de repente Deus começasse a olhar para nós aqui na terra e visse que nós não estamos fazendo aquilo que Ele pediu que nós estivéssemos fazendo. Pregar o Evangelho, falar de Jesus para as pessoas. Uma encenação, amém? Aí Deus falasse assim, filho, vamos fazer o seguinte, vamos enviar anjos lá para a terra, os 4 cantos da terra, pregando o Evangelho, falando da minha salvação, falando para eles que existe um céu, para as pessoas virem para a terra, tá? Virem, né, para o céu. Aí os anjos foram enviados até a terra, seres celestiais, começa a aparecer em todos os cantos da terra, falando de Jesus para as pessoas, ministrando nelas, poderes acontecendo. Imagina vocês, né, saindo na televisão, tirando foto, aquelas coisas todas. Coisa linda acontecendo. Mas, de repente, esses anjos começassem a ver o modo dos homens viver. As coisas gostosas que nós comemos. Começam a se envolver com os prazeres que nós estamos acostumados. Começam a se entregar às luxúrias, aos desejos, às vontades das coisas deste mundo. Sabe o que vai acontecer, meus queridos? Eles vão deixar de ser uma referência dos céus para pregar o Evangelho. Porque vai começar a surgir orgulhos, raiva, disputa no coração deles, um querendo ser melhor do que o outro. Assim como acontece com a gente. Eu fiz essa ilustração para vocês entenderem que sabe qual é a nossa diferença em relação a eles? É que nós já nascemos neste mundo com essas coisas, e o que nós precisamos é arrancar essas coisas de nós, para que nós possamos fazer aquilo que é agradável aos olhos do Pai, que é pregar o Evangelho.
falar de Jesus, sermos testemunhas vivas, com as nossas mudanças em relação àquilo que nós estávamos acostumados a viver, estávamos caminhando em direção a ela, agora nós já não fazemos mais. E isso nós deixamos de fazer por amor às pessoas, para que elas vejam que eu mudei por amor a Cristo, e que a mudança, ela é possível, no nome do Senhor Jesus. E para a gente até partir para um encerramento, quando o Senhor fala, de ceifa, Ele está falando de uma foice. Nós somos o ceifeiro, ou seja, nós somos essa foice. Sabe o que é uma foice? Aquele elo, que as pessoas lhes colocam, com a imagem da morte segurando ela, com um capuz preto na cabeça, aquela coisa torta, com um cabo enorme na mão, Quando a morte vem buscar as pessoas, eles fazem essas ilustrações. Foice é aquilo. Nós somos aquilo, a foice. Só que tem um porém. Para você fazer uma foice, você precisa forjar ela no fogo. Você precisa colocar ela no fogo e martelar, e limando ela, põe no fogo novamente. Vocês cantaram agora é mesmo, um dos últimos louvores, vocês ministraram aqui ao Senhor, falando sobre água e fogo, hein? Vocês fizeram uma declaração essa noite: eu estou disposto, Senhor, a passar pela água, pelo fogo e ser forjado pelo Senhor. Eu já vi a voz de vocês profética hoje num cântico de louvor, em nome de Jesus. Mas a foice, ela precisa ser forjada, para ela pegar corte, para ela ceifar as vidas. E essa é a minha pergunta essa noite para a igreja: quem está disposto a passar pelo fogo e ser forjado? Quem é que está disposto a suportar a pressão da marreta sendo martelada sobre você? Jogado na água, daqui a pouco no fogo novamente, até que você seja totalmente afiado, uma lâmina cortante. Queridos, não tem como fugir do processo, e o processo é esse. Acho que foi à toa que o Senhor falou, sobre seara, sobre ceifa. Mais triste, queridos, já tivemos exemplos na Bíblia de situações em que muitas pessoas foram escolhidas. Gideão. E dessas pessoas escolhidas, somente 300 foram aprovados. Se submeteram ao processo, se sujeitaram ao processo, responderam a Deus de forma positiva ao processo. E isso é algo que nós precisamos tomar uma decisão. Como influenciar o mundo? Como poderiam produzir uma colheita estando tão preso ainda ao mundanismo, às coisas deste mundo? Assim como seria nulo o testemunho desses anjos, que eu dei um exemplo para vocês. Gente, Deus é tão tremendo, tá? Eu também já gostei muito de filmes. Sabe quando eu estava meditando, Deus me fez lembrar um filme? Antes da minha conversão, eu assisti, faz mais de 30 anos isso, Cidade dos Anjos. Alguém já assistiu esse filme? Olha só, temos alguns irmãos aí. Vocês sabem o final que acontece, Um anjo que abriu mão da sua glória para viver com uma humana, a humana morreu, e aí? Não tem mais como recuperar aquilo que era dele. Não tem como mais voltar para o céu agora. Vou viver sofrendo pela minha amada que morreu o resto da minha vida.
abrir mão da sua glória, abrir mão do viver uma eternidade com Deus, querido. Depois, do outro lado, viver uma eternidade se lamentando. Por quê? Por quê? Por que eu fiz isso? Por que eu não fiz isso? Por que eu deixei de fazer aquilo? Por que alguém iria querer viver o nosso evangelho se nós vivemos de repente uma vida estressada, sem alegria? Por que iria crer na mensagem de que Jesus é suficiente, o meu tudo, o meu sustentador, se sempre estou temeroso, preocupado e sem paz? Eu que digo a todo momento, a todo instante, que sou filho de Deus, que Deus é meu Pai, que Ele é meu provedor, que Ele é aquele que cuida de mim. Cuidado, amado, com as palavras que você tem ministrado diante das pessoas que estão ao seu redor. Você pode estar dizendo para alguns que você é filho de Deus, mas para outros você está dizendo que o seu Deus é fraco, que seu Deus não é tão poderoso assim como você diz, que seu Deus não é tão autossuficiente assim como nós sabemos que Ele é autossuficiente, sim. Através de uma atitude. E isso eu digo para vocês, amados, nessa noite, com toda a certeza e convicção do que eu estou dizendo. É mais um dos métodos do reino das trevas para agir dentro da igreja de uma forma que nós nem percebemos que nós estamos fazendo coisas que está nos afastando de Deus e está nos prendendo ainda mais a este mundo. Para a intercessão, fica ligado, ó, mais um método aí, olha, foi ministrado sexta-feira sobre isso, mais uma. Você nem percebe. E para nós encerrarmos, Cantares 2,14 diz o seguinte: amado, nosso semblante conta, ouça o que Cristo diz de sua noiva em Cantares: pomba minha, mostra-me o teu rosto, fazei-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto amável. Aí viu aquele crente amável, né? Vou pegar você pelo pescoço, vou te dar um chacoalhão. A noiva do Cordeiro, de Cantares 2,14, ela é amável, ela é tratável. É assim que as pessoas têm que ver a noiva do Cordeiro. Diz aí para o seu irmão ao seu lado: é assim que as pessoas têm que te ver. É dessa maneira que as pessoas têm que olhar para você e ver e sentir a paz de Cristo. Queridos, não é vanglória. Eu vou fechar minha Bíblia aqui e fazer de conta que está encerrando. Amém, pastor? É tão bom, queridos, é tão bom você saber que Deus está com você. No primeiro dia nosso de intercessão, eu saí daqui da igreja e parei no centro da cidade para pegar minha nora com a minha esposa. E uma pessoa parou do lado do carro e veio pedir moeda, como a gente tem visto muito na cidade. Nós pegamos uma moeda, demos para aquela pessoa, ela parou e ficou do lado do carro por um bom tempo, até que ela não se conteve. Ela voltou e olhou para dentro do carro e falou para mim e para minha esposa: vocês são homens e mulheres de Deus, né? Eu sinto tanta paz saindo de dentro do carro de vocês que eu não quero sair daqui de perto neste momento. Gente, coisa linda. E ela ficou ali, né? Ficamos mais de meia hora conversando. E até oramos por ela no final. Você tem que levar isso para as pessoas precisam ver isso em vocês. As pessoas precisam ver isso em nós. Eu torno a repetir, não falo isso por vanglória, não. É o Senhor quem estava ali. Uma das coisas que eu tenho mais usado, né, nesses últimos dias é falar: Senhor, que Tu cresça e nós venhamos realmente diminuir. Eu reconheço, né, que é o Senhor quem faz tudo, nós somos apenas vasos de barro nas Tuas mãos. Vaso de barros em Tuas mãos, em tudo que nós fazemos, intentamos fazer. Tem que ser o
teu Filho Jesus Cristo exaltado e glorificado, porque Ele pagou o preço, o alto preço. Duas coisas, amados. Você precisa entender que você precisa pregar o Evangelho. Você precisa entender que você precisa ser sarado, você precisa ser curado, você precisa ser liberto. Você precisa reconhecer que você precisa ser forjado pelo Senhor para estar apto a estar fazendo isso em nome do Senhor Jesus. O que te faz fugir da sua responsabilidade? O que tem feito você parar? Será que há alguma situação relacionada a este mundo que não tem deixado você participar dos eventos? Ah, pastor, eu não sei como evangelizar, eu não sei como pregar, eu não sei como falar, eu tenho vergonha, como o pastor Fabrício fala, eu também tenho, pastor, né? Mas na hora Deus flui através de nós. O que falta para eu tomar uma atitude diante do Senhor, do corpo de Cristo? Você acha que é justo? Enquanto uns estão se dedicando, se esforçando, você está na frente de uma Netflix, de uma televisão ou de um lazer, e depois você fala que você é o corpo de Cristo? É assim que você ama o seu irmão? É assim que você prova que você ama uns aos outros? Queridos, eu me preocupo com as pessoas lá fora, mas eu me preocupo muito, realmente, com a igreja do Senhor. Eu comentava na sexta-feira com o Ministério de Intercessão sobre isso. Às vezes a gente está tão focado em nós, e eu não estou preocupado se meu irmão que está à minha direita, à minha esquerda, está bem. Se ele tem um arroz, um feijão na sua mesa, se ele está passando por alguma dificuldade. Ah, esse é problema do assistência social, esse é problema da igreja, eu não preciso me envolver com isso. É seu corpo, é parte de você. Se ele não estiver bem, você não vai estar bem. Entenda isso, igreja. Cristo é o cabeça, nós somos os seus membros. E não tem como uma igreja funcionar de uma forma perfeita se os membros não estiverem bem, sarados, curados, tratados pelo Senhor. Precisamos entender isso. Não podemos mais ficar adiando ou ficar dando ouvido para o reino das trevas, que está tudo bem, está tudo maravilhoso. Precisamos, querido, nos posicionar em nome do Senhor Jesus. Queria pedir que você fechasse seus olhos. E se você entendeu essa palavra, se você tem dificuldade, você está disposto realmente a ser forjado por Deus, a ser tratado, trabalhado por Deus, eu quero que você levante as suas mãos e diga um sim aos céus nessa noite, em nome de Jesus. Aí assentado no seu lugar, levanta as suas mãos se você entendeu essa mensagem, essa palavra, Deus falou com você, você realmente quer permanecer no centro da vontade de Deus, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você nessa noite. Assim como os homens de Gideão que foram escolhidos segundo o direcionamento de Deus, é você, amado, que tem que dizer sim ao Senhor. Não somente o sim para a salvação, mas o sim, eis-me aqui, Senhor, eu quero trabalhar na sua casa, eu quero trabalhar na sua obra. Fecha teus olhos em nome do Senhor Jesus. Enquanto o pastor Fabrício vem aqui, vamos orar, amado, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro para a tua igreja neste lugar, nessa noite. Teu Espírito Santo se encontra em nosso meio, se encontra em nossas vidas, atuando, agindo, fluindo neste lugar. A tua presença é real aqui, Deus.
Pai, eu quero te fazer um pedido de perdão, Senhor, por negligenciarmos o teu mandamento, Pai, por saber que vidas estão sendo arrebatadas para o inferno, Senhor, e nós temos a oportunidade de falar do teu nome, Senhor. Eu peço a Ti, em nome de Jesus Cristo, perdoa, Pai, a Tua igreja neste lugar, perdoa a Tua igreja invisível sobre esta cidade de Cruzeiro, perdoa o Teu povo, Pai, porque é muito bom saber que o Senhor nos preparou um lugar e que um dia iremos morar nos céus dos céus com o Senhor. Mas nós não ficaremos em paz, Senhor, se todas aquelas pessoas que nós amamos também não estiverem conosco, Pai. Nossos filhos, esposa, nossos pais, irmãos, amigos mais chegados, vizinhos, Pai. Senhor, nós oramos por cada uma dessas vidas. Senhor, forja em nós, forja o nosso caráter, segundo o caráter do Teu Filho Jesus Cristo, para que segundo a Tua graça, para segundo o Teu poder, Senhor, nós possamos sermos, Pai, pedras vivas, que testemunham o Teu Evangelho aonde nós estivermos, aonde nós formos. Nós possamos ser ministros, Pai, das boas novas, em nome de Jesus. Toca na Tua igreja, Pai, toca no Teu povo, traga a convicção aos corações, queima, Senhor Deus, como brasa viva do Teu altar, aquele sentimento de urgência na pregação do Teu Evangelho, porque sabemos que é só dessa maneira, Pai, que o Senhor virá buscar a Tua igreja, quando todos aqueles, Pai, que o Senhor sonhou e projetou no Teu coração ouvirem a Tua voz, o Senhor virá buscar a Tua noiva, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meu Pai, aí, glória, obrigado. Amados, o pastor Marcos trouxe essa palavra de Mateus 9, onde Jesus encontra-se em Samaria. E Jesus não está falando dos judeus, está falando daqueles que um dia se permitiram misturar com outras nações. A gente tem que olhar para a história. Ano 800, a Assíria entra em Samaria, no Reino do Norte, devasta, leva muitos cativos, coloca 5 nações para viver, para diluir a cultura, diluir a crença e remover toda a devoção e piedade ao Senhor. E agora Jesus encontra-se ali, com aquela mulher, com seus discípulos, e olhando para aquela mulher, e a quantidade de pessoas vindo atrás daquela mulher, e olhando para os samaritanos dizendo: os campos estão brancos. Só que Jesus, ele termina o capítulo 9 dizendo: rogai ao Senhor da seara, para que Ele envie mais ceifeiros para a sua seara. Por um lado me alegro, por outro me entristeço. A parte que eu me alegro é: Deus nos ouve, porque Jesus diz: rogai ao Senhor da seara, porque é Ele que vai enviar mais ceifeiros. A parte em que me entristeço é aqueles que deveriam ser, ignoram a sua responsabilidade. Por isso precisamos rogar, não apenas para que Deus envie, mas porque aqueles que deveriam ser os ceifeiros têm ignorado sua responsabilidade. Irmãos, hoje 10 horas da manhã nós estávamos aqui para falar de Jesus, e não apenas falar de Jesus, aquilo que o pastor Marcos falou, daquilo que temos visto, nossos ouvidos têm recebido da parte de Deus, e as nossas mãos têm tocado aquilo que Deus tem manifestado em nosso meio. É isso que nós testificamos. Nós não falamos de histórias, nós não falamos apenas daquilo que ouvimos, nós falamos daquilo que vivemos, que presenciamos. Amados, a maior transformação que uma família, uma cidade, uma nação
ela pode receber da parte de Deus é quando aqueles que são os representantes legais do reino dos céus manifestam na terra aquilo que é de sua responsabilidade. Jesus disse: se você deseja ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. No livro sinótico ele fala: tome a sua cruz todos os dias, então venha e me siga. Irmão, vocês acham que aqui, assim que acordei pela manhã, estando com a minha esposa em casa, estava friozinho, estava gostoso, queria sair? Queria nada. Mas a responsabilidade, o encargo que nós temos, não diante dos homens, diante de Deus, é maior. É maior. Pode ter certeza. Amados, eu tenho rogado ao Senhor da Seara: se você não fizer nada, alguém vai ocupar o seu lugar. Alguém vai fazer aquilo que você deveria ter feito. E a minha pergunta é: até quando você continuará com os braços cruzados, como se não fosse com você? Até quando? Uma hora eu faço, pastor, mas já estamos passando meses, dias e anos. Quando você vai fazer? Amados, nós temos uma responsabilidade. E é eterna. É eterna. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz no livro de Hebreus que Deus, Ele repreende todo aquele que recebe por filho. Se você se sentiu repreendido essa noite, exortado, louve a Deus, agradeça a Deus, porque é a expressão do amor dele. Amém? Pastor Zemar tem um aviso, vem cá bonitão, por favor. Diminui um pouquinho, Maria Fernanda. Vem cá em cima, bonitão. Corre não. Boa noite, queridos, a paz do Senhor, amém? Queridos, o aviso é rápido. Nós estamos para fazer no dia 19, 20 e 21 de julho, o nosso acampamento de inverno. E nós queremos convidar toda a igreja, os jovens, né, os adolescentes, para que possamos estar nesse dia todos juntos, tá? Não será especificamente só dos jovens, mas queremos incluir toda a igreja. Então reserve essa data aí, 19, 20 e 21 de julho. Férias, está todo mundo de férias, né? Bom, aqueles que trabalham, né? Não está. Mas a maioria dos estudantes, né? E dos aposentados estarão de férias, né? Certo? Estarão de férias. Então nós queremos convidá-los, tá? Em nome de Jesus. E tem a Jéssica, cadê a Ágata? A Ágata ali. Fica de pé aí para mim, Ágata, faz favor. Jéssica e Marília. Essas três aí, eu gostaria que vocês, logo após o culto, procurassem para dar o nome para elas, tá? Para a gente já garantir alguma coisa agora. Sabe por quê? Porque nós vamos fazer em 4 vezes. Será agora abril, maio, junho e julho o pagamento, tá? As vagas são limitadas, então nós gostaríamos muito que você fechasse essa data aí para você não perder, tá? Porque senão daqui a pouco você vai chegar e vai falar assim: irmão, ó, agora vai ter que esperar um desistir para você poder entrar, tá bom? Tá? Então fecha essa data aí, 19, 20 e 21 de julho, em nome de Jesus, amém? E só para encerrar agora, dia 30 agora, sábado agora, casados, quem são casados aí, levanta a mão. Noivos, tem nenhum? Isso é de Cristo, isso já é, tá. Namorado, quem tem namorado aí? Quem tem? Levanta a mão, isso. Namorados, tá? Aqueles que moram juntos estão convidados a participar conosco sábado agora aqui na igreja às 19h30, tá? Não, às vezes a gente fala pro pessoal assim, né, que muitos têm medo de participar do encontro de casais, né? Porque fala assim: não, meu casamento tá bom. Mas a rede de casais não é para casamento ruim.
É para casamento bom, para não deixar ruim, certo? É para não deixar ruim. Por isso que nós convidamos para todos estarmos aqui juntos, amém? Deus abençoe muito sua vida em nome de Jesus. Amados, quem que nos visita aqui a primeira vez? Primeira, segunda, até terceira vez. Levanta sua mão. Eu sei, vi um rostinho diferente. Aqui o bonitão, outro bonitão lá, a irmã. Quem mais aqui, gente? Glória a Deus, glória a Deus. Ô, Cláudio, vigia. Quê? Vigia. Amados, como é que nós recebemos desses amados irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Beijo, Deus abençoe. Amados, a gente vai estar encerrando daqui a pouquinho. Antes de você sair, Rodrigo, levanta sua mão aí, bonitão. Vocês que estão nos visitando, receba com ele depois uma lembrancinha a nós, em nome de Jesus, para ele poder também pegar os seus dados. E assim, eu ia chegar nesse ponto. Amados, não saia daqui antes de tomar o melhor café da cidade de Cruzeiro. É o melhor café. E o biscoito também é o melhor de Cruzeiro. Não saia daqui sem antes tomar um cafezinho, comer um biscoitinho de polvilho, é o melhor da cidade. E é uma oportunidade de você estar mais próximo, de estar mais próximo de você. Amém? Olha, o pastor Zemar falou, a gente vai ter a conferência também do dia 22, 23 de junho. Cadê o Marcelo? Você está aqui. O pastor Marcelo de Curitiba está confirmado. Tá bom, bonitão? Pastor Marcelo de Curitiba, da comunidade de alcance, ele vai estar conosco, quer dizer, na conferência de adolescentes, em junho. E assim, amados, o pastor Zemar não falou, mas eu vou falar, irmãos. Quem for no acampamento de inverno, leva touca, para quem não tem tanta... Vocês entenderam? Meu professor dizia o seguinte, para uns, Deus dá cabelo, para outros, Deus dá uma cabeça bonita. Para mim, deu uma cabeça bonita. Louvado seja Deus. Amados, assim, quem está um pouco desprovido do telhado, leva gorro, leva touca, leva edredom, porque é muito frio, é bem frio mesmo. Então já se prepare e vai ser maravilhoso os dias lá, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos agradecer ao Senhor? Glória a Deus. Vocês estão animados, né, gente? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor? Pai, nós te louvamos por esse dia, por essa noite, pela tua presença em nosso meio. Pai, nós bendizemos o teu nome, nós agradecemos, Deus, pela resposta do nosso clamor, Deus, da nossa adoração a ti, porque na tua palavra está escrito, buscar-me-eis e me encontrareis quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Deus, é certo, quando o profeta declara isso, inspirado pelo teu Espírito, que aqueles com o coração contrito e quebrantado buscam a tua face, eles o encontram de todo o seu coração. Pai, obrigado pelo derramar da sua glória, da sua unção em nosso meio. Obrigado por restaurar a nossa esperança, restaurar a nossa fé. Obrigado por restaurar o nosso amor no Senhor. Em nome de Jesus de Nazaré. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo seja sobre você, igreja. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Deus abençoe. Uma boa noite, boa semana, Pai do Senhor Jesus. Deus abençoe.